Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safrasul. Eu sou a Malu Pereira e hoje eu estou aqui com o mais novo diretor comercial da Safrasul, o engenheiro agrônomo Osmair Nogueira. Osmair, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu que agradeço, Malu, agradeço por poder participar do Café com a Safrasul. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, passando informações, tendo feedback dos nossos clientes, produtores. E é um momento onde a empresa dedica todo esse tempo, esse tempinho que nós temos nas quarta-feiras de manhã, para poder interagir e levar um pouco de informação que a gente acredita ser útil para o produtor. Isso aí. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias para ter forragem no período da seca, né? Porque a gente está iniciando, já está finalizando agora o mês de abril, a gente está começando a seca no Brasil Central, né? Principalmente no Cerrado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Osmair, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é por que o produtor deve adotar estratégias para ter forragem nesse período? Bom, Malu, essa pergunta é muito importante porque é o seguinte: nós agora estamos num período de transição entre o período das chuvas e o período da seca. Tá? Sabemos que neste período de inverno, aqui no Brasil Central, é período de pouca ou quase nada de chuva. Então, em algumas regiões cessa totalmente as chuvas e, com isso, tende a diminuir a oferta de forragem para os animais e também a qualidade dessa forrageira cai muito drasticamente. Então sai aí de umas braquiárias de 8%, 9% de proteína e desce para 3%, 4%. Né? Então, com isso, a disponibilidade de forragem diminui e os animais tendem ou a não engordar mais ou, na maioria das vezes, em muitas propriedades, ainda vemos o animal perder peso nesse período da seca. E fazendo o que nós chamamos do boi sanfona, engorda nas águas, perde peso na seca. Isso leva a uma pecuária mais tardia, o produtor vai levar mais tempo para abater esses animais, diminuindo a rentabilidade da propriedade, alongando esse prazo de permanência dos animais na propriedade e, no caso de gado de leite, o que ocorre é redução de produção de leite diária na propriedade, também diminuindo a remuneração do produtor e também prejudicando a lucratividade da atividade. Então, ter estratégias para contornar esse período é importantíssimo para o produtor, para que ele tenha uma atividade rentável, lucrativa e que os animais não sofram também nesta época do ano. Bom, a gente está então nesse período de transição já, né? Saindo do período das águas para o período das secas. Então eu queria te perguntar quais são as principais estratégias que já deveriam ter sido tomadas pelos produtores se eles querem ter forragem nesse período da seca. Sim, nós já tivemos um programa anteriormente aqui no Café com a Safrasul, onde nós discutimos sobre pasto estratégico para desmama. Né? E ele não serve só para desmama, pode ser utilizado por todas as categorias animais da propriedade, fazer uma reforma de pasto estratégica. Essa é a primeira estratégia. O que é isso? É reformar um pasto em fevereiro, março, né? Para muitos parece ser muito tarde, para muitos parece ser tardio, mas não é estratégico mesmo fazer uma reforma de pasto fevereiro, março, para que esse pasto seja disponibilizado para consumo a partir de junho, julho, agosto. Tá? Então vai ter um pasto de boa qualidade, verde, na maioria das braquiárias ele vai passar o período de florescimento sem florescer, ele não vai ter o time de florescimento se fosse um pasto formado em outubro, novembro, dezembro. Então ele vai permanecer vegetando o maior período possível. E ele só tende a secar ou a murchar quando realmente não tiver mais umidade nenhuma no solo. Então essa é uma estratégia, tá? Formação num período mais ao final do período das chuvas. A segunda estratégia é uma adubação tardia, também adotando fevereiro e março, né? Fazer uma adubação com NPK, um fósforo de solubilidade alta em água, e depois uma carga de nitrogênio e potássio para fazer um crescimento dessa forragem também, aproveitando as últimas chuvas do período.
Então essa adubação estratégica também é importante para fazer forragem para o período do inverno. A terceira estratégia que já poderia ter sido adotado seria a silagem. Então é o produtor fazer silagem, armazenar pasto na forma de silagem para ser ofertada nesta época do ano, né? A partir de maio, junho, julho, agosto, até o retorno das chuvas a partir de setembro, outubro, em quase todas as regiões aqui do Brasil Central. Então, são estratégias que o produtor já deveria ter adotado e que, mesmo quem não adotou, já pensar nessa estratégia para próximo período das secas. Então, nós começamos a planejar forrageira para o período seco a partir de janeiro. Então, essas são as 3 opções que nós temos para quem teve tempo para fazer essas estratégias, entendeu, Malu? Osmar, vamos supor que a gente está aqui conversando com alguém que não adotou nenhuma dessas estratégias. O que ainda é possível fazer nesse momento? Bom, nesse momento ele tem que usar algumas ferramentas, estratégias, adotar algumas estratégias para ele ainda ter forragem suficiente, pasto suficiente para ele passar esse período crítico. Então, neste momento, o que eu adotaria seria o diferimento de um pasto, ou seja, vedar um pasto neste momento, sem o uso de animais, para formar o que nós chamamos de feno em pé. É deixar uma forragem seca, mas com uma boa capacidade de massa, para ser utilizado no período das secas. Então, é uma estratégia que não vai resolver de todo o problema da seca, mas vai ajudar muito. Óbvio que, neste caso, suplementações são necessárias para fazer com que aquela forrageira, com que aquele feno em pé, seja possível fornecer para o maior número de animais possíveis dentro da propriedade. Então, uma coisa importante é que na maioria das propriedades o produtor deixa o capim sementear nessa época do ano. Se ele tem um pasto bem formado, se a quantidade de plantas por metro quadrado é suficiente naquela área, deixar um pasto sementear não é uma boa estratégia, porque a planta vai translocar todos os nutrientes presentes na folha para a produção de semente. Então, isso vai trazer uma redução da qualidade da folha, porque os nutrientes foram mandados para a produção de semente, então baixa demais a qualidade, e a planta já entra em processo de senescência, ou seja, ele floresceu, ele vai tender a secar, isso principalmente com o braquiarão, que é muito utilizado ainda no Brasil. Então, primeiro, não deixar sementear. Entrar com os animais na área para fazer um corte rápido dessa forrageira, impedindo que ela entre em processo de produção de semente. Então parece ser estranho, alguns produtores gostam de deixar as forrageiras sementear, mas essa é uma estratégia que não pode ser utilizada. Nós deixamos um pasto sementear quando, por algum motivo, ele não ficou bem formado, ficaram muitas falhas, então nós deixamos sementear para que a sementeira, no próximo período das chuvas, germinem e termine de formar o pasto. Mas se o pasto está bem formado, deixar sementear é diminuir a oferta de forragem no período seco. Então, entre com o gado, rebaixe esse pasto, deixe ele diferido e forme um feno em pé de alta qualidade e de boa produção. Isso vai minimizar os efeitos do período da seca. Osmar, você mencionou feno em pé. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais as principais forrageiras que a gente pode utilizar para fazer o feno ou o feno em pé? Nós temos que saber assim, quais são as forrageiras mais utilizadas nas águas e as que devem ser mais utilizadas nas secas. Por exemplo, quando nós falamos de pânico são capins de alto potencial de produção durante o período das águas. Então, todos os pânicos, Tanzânia, Mombasa, Quênia, Zurich, devem ser aproveitados o máximo possível durante o período de verão ou durante o período das chuvas. Quando nós pensamos em pasto para o inverno, nós já estamos pensando em braquiárias. Então, as braquiárias têm ainda crescimento de forrageira
de 15%, 20%, algumas até 25% ainda cresce durante o período de seca. Então, devemos adotar para a produção de feno em pé braquiárias como o braquiarão ou marandu, braquiária piatã, o paiaguás é muito bom, uma forrageira que persiste ainda em crescimento, mesmo quando as outras braquiárias já secaram, ela permanece verde por mais tempo. O paiaguás é uma excelente forrageira para isso. E podemos adotar inclusive a braquiária decumbens, com algumas ressalvas, obviamente. Primeiro, nessa época do ano, de abril, maio, junho, não é mais época de cigarrinha, então a cigarrinha não tende a atacar tão severamente como de outubro até fevereiro. Tá? E mesmo que tenha a cigarrinha, né, na região, se o ataque não é muito severo, pode utilizar. Em regiões onde a cigarrinha é proibitiva, como na utilização de braquiária decumbens, aí sim nós temos essas outras 3 forrageiras, braquiarão, piatã e paiaguás, que são excelentes forragens para ser utilizadas como feno em pé. Então, os pânicos nós não recomendamos, porque chega nesse período onde o dia encurta, a temperatura baixa, os pânicos cessam demais ou reduzem muito o seu crescimento, então não é a melhor recomendação. Eu ficaria com as braquiárias nessa estratégia. Osmair, para fechar o nosso programa de hoje, eu queria te perguntar, reduzir a quantidade de animais é uma estratégia? Pode ser considerado? Sim, Malu, pode ser considerado sim. Essa é uma estratégia que o produtor, na maioria das vezes, não gosta de utilizar. Vender animais da propriedade. Tá? Então, ter um dimensionamento da capacidade de suporte da propriedade durante o período das secas é muito importante. Isso a gente pode observar no histórico dos períodos de seca anterior. Então, na maioria das vezes, o produtor não gosta de utilizar essa estratégia que é desafogar a propriedade, ou seja, vender animais. Por quê? Primeiro que, na maioria dos anos, todo mundo vai estar praticando a mesma estratégia, a oferta de animais vai estar maior, o preço tende a cair e ele não quer vender animais numa época com um preço mais baixo. Só que essa estratégia de vender os animais e desafogar a fazenda, ela tem um momento certo para fazer isso. Tá? E quando é o momento certo? Quando eu ainda tenho forragem na propriedade. Eu desafogo a propriedade com forrageira suficiente para fornecer para os animais que ficarem na propriedade. Na maioria das vezes, o que nós observamos é o produtor utilizar este recurso de vender animais ou desafogar a fazenda quando já rapou todo o pasto, quando já não tem mais disponibilidade e ele vê o animal perdendo peso muito rapidamente, então aí ele vai fazer uso desse recurso que é vender os animais. Só que nesta hora não tem pasto nem mais para os animais que ficarem na propriedade. Então o gasto com ração, o gasto com compra de silagem, o gasto com compra de feno vai ser muito maior. Então, este item compõe uma das estratégias, mas ele tem um momento certo de ser tomado. Então, uma coisa muito importante no planejamento é ter o histórico da quantidade de animais dos anos anteriores, durante o período da seca, saber se sobrou, se faltou forrageira, dimensionar os pastos diferidos, quantidade de silagem que tem na propriedade, quantidade de feno em pé que tem na propriedade, e aí sim fazer o uso dessa estratégia. Desafogar os animais, vender vaca vazia, vender vaca que não emprenhou, vender vaca mais errada que já não vai mais fazer cria. Então, é importantíssimo o produtor ter em mente que essa estratégia deve ser utilizada no momento correto. Se deixou passar do tempo,
não vai ajudar muito, ele vai vender animais mais magros ainda, num preço mais baixo ainda. Então, mas é sim, Malu, uma ferramenta que o produtor pode e deve utilizar dentro da propriedade. Bom, no início do programa a gente mencionou então que a gente está iniciando o período das secas no Brasil Central. Ou seja, na região Nordeste, na verdade, a gente está entrando no período das chuvas. Eu queria te perguntar, no próximo verão, no próximo período de verão, pode ser utilizado essas mesmas estratégias? Exatamente. Tudo que foi falado aqui pode e deve ser usado também para os produtores do Nordeste. A vantagem é que eles ainda estão em tempo de adotar as 3 primeiras estratégias, que é fazer um pasto estratégico, adubar um pasto estrategicamente, fazer silagem, guardar forragem, mesmo que seja em feno, na forma de feno, fazer a fenação. Então, dá tempo suficiente. O produtor do Nordeste, né, da região Nordeste, que agora que está começando o período das chuvas, ele ainda tem tempo hábil suficiente para armazenar forrageira para o período de verão, que é o período seco deles, sem precisar depois usar essas ferramentas já muito em cima da hora, ou seja, não conseguiu planejar o verão deles. Então, o que está acontecendo para nós aqui no Brasil Central vai acontecer para o produtor do Nordeste também, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, até que chegue o período das chuvas lá em março, abril de 2022. Então, o produtor tem que estar atento e adotar as 3 primeiras estratégias que nós falamos aqui para anteceder ao problema e não deixar o problema acontecer, onde depois é muito mais difícil mais difícil e mais caro remediar. Inclusive isso lembra a gente um pouquinho dos nossos parceiros comerciais, né? Lá no Nordeste, a Agrocana. Os telefones deles estão passando aqui no nosso vídeo nesse momento. Osmar, o que você quer falar pra gente aqui sobre a Agrocana? Sim, a Agrocana é uma importante parceira comercial da Safrasul em Alagoas, tem loja em Maceió, tem loja em Arapiraca. Então, o produtor da região de Alagoas, lá do estado de Alagoas, que quer utilizar produto de alta qualidade, produtos de Safrasul, entre em contato com a Agrocana mais próxima de você, adquira os produtos da Safrasul. Já foi um primeiro embarque, já estão comercializando nosso produto. O novo embarque de sementes da Safrasul para a Agrocana já está em processo de produção. Logo, logo já vai estar lá em todas as lojas da Agrocana. Então entre em contato com a Agrocana e adquira os produtos da Safrasul de altíssima qualidade. Osmar, sua participação por hoje se encerra, mas a gente espera ver você aqui mais vezes em outros cafés com a Safrasul. Eu que agradeço. Obrigado, Malu. Obrigado a todos os produtores e uma boa semana a todos. Isso aí. O nosso café de hoje vai ficando por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelos nossos telefones que apareceram aí durante todo o vídeo e também pelo nosso site, onde você tem acesso ao blog e ao nosso portfólio de sementes. Café com a Safrasul, a melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!